Então, sou o Lourenço Trey, estou aqui junto com meus amigos Bruno Neves e Lucas Couto para fazer a apresentação do trabalho da cadeira de Tráfego Internacional e Aviação Corporativa, do professor Jimmy. Nós fomos escolhidos para falar sobre os Estados Unidos especificamente, e os Estados Unidos tem bastante coisa para se falar, então a gente pegou alguns temas mais importantes que a gente achou que devem ser lembrados e estudados quando provavelmente você vai fazer um voo para os Estados Unidos, ou se tu quer aprender mais sobre, porque lá eles têm algumas especificações, algumas coisas diferentes que nós não temos aqui no Brasil. Então, a gente está fazendo um trabalho sobre essas coisas mais importantes que é bom saber. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as autoridades designadas dos Estados Unidos, que é ali a parte de generalidades 1.1 do IP dos Estados Unidos. Ali uma parte das generalidades que fala sobre algumas autoridades, que caso tu tenha dúvida de alguma coisa e quer saber mais informações sobre, tu entra nessa parte, vai ter o site ali de agências, empresas, para te entrar no site e daí tirar tua dúvida, falar com eles, essas coisas. Basicamente, nessa parte fala ali sobre, tem um pouco sobre a Administração Federal de Aviação, a FAA, fala um pouco sobre o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, a Administração de Segurança e Transporte dos Estados Unidos, um pouco sobre também a parte de requisitos alfandegários, incluindo sistemas avançados de informação de passageiros, entre outras autoridades. Agora eu vou falar um pouco sobre os requisitos das regras para aeronaves civis estrangeiras nos Estados Unidos. Algumas coisas que é necessário para operar, algumas licenças tem que ter, coisas do tipo, ou quantos dias mínimos tem que enviar a solicitação, e essa parte nas generalidades 1.2 do IP dos Estados Unidos. Ali, de requisitos gerais, nós temos que as aeronaves civis estrangeiras elas devem ter certificado de registro e aeronavegabilidade válidos emitidos pelo país de registro, e cada membro da tripulação deve possuir um certificado ou licença válida para suas funções. Daí lá eles dividem em voos não comerciais e voos comerciais. Voos não comerciais é basicamente aqueles voos que, por outros motivos, que não de propósito de embarque e desembarque de passageiros, cargas ou correios. E esse tipo de voo, as aeronaves que são dos Estados-membros da ICAO, no caso o Brasil seria um deles, eles podem transitar pelo território dos Estados Unidos sem permissão prévia, desde que os passageiros não deixem o aeroporto durante a escala e a escala não exceda 24 horas, salvo em caso de transferência de passageiros ou carga para segurança. Já se for um que eles chamam de voo comercial, que é para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou correio, esses voos eles têm que ter a permissão do DOT/OST, que é basicamente o Departamento de Transporte ou gabinete do secretário de Transporte, com solicitação a ser feita com pelo menos 15 dias antes do voo. E a solicitação deve incluir nome e endereço do requerente, marca, modelo e identificação da aeronave, país do registro da aeronave, nome e endereço do proprietário, tipo e objetivo do voo, data, roteamento e número de voos, nome do fretador e preço do fretamento, e essas informações basicamente. E o formato de solicitação que tu deve ter, essa solicitação deve ser feita no formulário 4509 do DOT/OST, lá que eu já tinha falado. E se o tempo for muito curto, um telegrama pode ser enviado, incluindo as informações necessárias e um voucher pré-pago para resposta. E uma coisa importante que é bom ter em mente, que a permissão deve ser mantida a bordo durante o voo sobre o território dos Estados Unidos. Então tá, agora a gente vai falar um pouco sobre os espaços aéreos dos Estados Unidos. Não foge muito dos padrões da ICAO. A gente tem o espaço aéreo Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo e Golf. Porém, ele tem algumas particularidades diferentes do Brasil. Primeiramente, vamos falar do espaço aéreo classe Alpha. Ele é um espaço aéreo exclusivo para tráfego por instrumentos e ele começa a 18 mil pés e vai até 60 mil pés. O espaço aéreo classe Bravo ele é específico para proteger aeroportos movimentados. Então, no caso, são usados em alguns aeroportos grandes lá nos Estados Unidos. Ele precisa de autorização também, espaço aéreo controlado, e para ingressar precisa de autorização. No espaço aéreo Charlie, ele protege aeroportos com menor incidência de tráfego, e também é um espaço aéreo controlado, exige comunicação bilateral, como os outros já comentados, e autorização também. Daí temos o espaço aéreo classe Delta, que é para aeroportos ainda menores, e as dimensões dele são geralmente um raio de 4 milhas ao redor do aeroporto, do aeródromo. Também é obrigado raio de comunicação bilateral. Temos o espaço aéreo classe Eco, que não é tão usual aqui no Brasil. Um espaço aéreo controlado, que não se enquadra nas classes Alpha, Bravo, Charlie ou Delta. A altitude dele depende, mas geralmente vai da superfície até 18 mil pés. Agora o espaço aéreo Golf é um espaço aéreo não controlado, igual a gente tem no Brasil, e ele vai da superfície até a altitude do espaço aéreo específico, e ele não possui restrição, não é necessário autorização para ingressar nesse espaço aéreo, e também não é necessário comunicação bilateral. Então agora eu vou falar um pouco sobre os espaços aéreos de uso especial. Primeiramente a gente tem as MOAs, que são Military Operational Areas. Então basicamente áreas de uso militar, que aqui no Brasil a gente está acostumado a ver áreas restritas sendo de uso militar, mas lá nos Estados Unidos eles têm esse nome para áreas que são especificamente de uso militar, né? Elas estão separadas dessas áreas restritas. E a gente também tem lá nos Estados Unidos áreas proibidas, que vão estar sempre pilotadas em cartas, áreas restritas e áreas de warning areas, né? Que seria áreas de perigo, digamos assim. Alert Areas, que são áreas de alerta. Temporary Flight Restrictions, em Controlled Firing Areas. National Security Areas. No Alasca, especificamente, a gente tem
Local Airport Advisories, que são áreas específicas 10 milhas em volta de um aeródromo, que quando a torre não estiver operante, essa área vai estar ativa. Se esse aeródromo tiver uma estação Flight Service Station, ela vai estar operando dentro dessa SLA, no caso. Bom, agora passando um pouquinho para a parte de controle de tráfego aéreo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre, na verdade, aeródromos sem o serviço de tráfego aéreo, e a gente pode comentar que, comparando mais ou menos com a nossa frequência livre aqui do Brasil, a gente utiliza ela tanto em aeródromos não controlados, como para coordenação fora das áreas aeroportuárias. E lá é um pouco diferente. Lá a gente tem a Unicom, ela pode ser a frequência 122.7, 22.8, e ela serve como uma rádio ou uma FCA, que serve para coordenar os tráfegos dentro de 10 milhas dos aeródromos. E também tem a Multicom, e aí ela tem a frequência de 122.9, e aí ela serve sim como uma frequência de coordenação de área em um possível espaço aéreo Golf. Além disso, a gente tem o CETAF, uma frequência de coordenação dos tráfegos próximo aos aeródromos. A gente passa também agora para o FSS, que seria a Flight Service Station. E ela é, exato como o nome diz, ela é uma estação de prestação de serviço de tráfego aéreo. Ela não necessariamente vai ser uma torre ou uma rádio, pode ser às vezes uma ASOS ou uma AWOS para prestação de informação de meteorologia. E agora passando para os tráfegos visuais, lá é um pouco diferente, a gente pode citar o transponder. Aqui no Brasil a gente usa 2000 como o código padrão para tráfegos visuais, e lá é diferente, lá o tráfego usado para tráfegos visuais é 1200, 19200. Agora, mantendo então um pouco dos tráfegos visuais, a gente também tem o VFR on top, que é basicamente um voo visual, mas ele está acima de uma camada de nuvens, do teto que seria estipulado. Esse tipo de voo ele necessita de uma autorização e um plano de voo IFR, que o piloto seja homologado IFR aeronave, para que ele possa claramente passar pela camada de nuvem. E lá ele pode alterar então a sua regra de voo para visual, mantendo então referências visuais, passando por um serviço de tráfego aéreo diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Lá a gente tem o TEC, que seria o Tower in Route Control. Isso é uma ligação de aeródromos normalmente controlados e de grande porte. A gente pode citar então aeródromos de Baltimore e Nova York, New Jersey. Seriam como se fosse um tubulão, que a gente está aqui no Brasil, a gente tem o Rio-São Paulo, e lá nos Estados Unidos são vários aeródromos de grande porte, e seria então esse controle que é feito pela própria torre de tráfego aéreo para separar as aeronaves que normalmente não são turbojato e operam abaixo de 10 mil pés. Passando para o serviço prestado pelo tráfego aéreo com relação à meteorologia, aqui no Brasil a gente tem o ATIS, muito conhecido, e a ERA, que talvez não é tão conhecida porque não é tão usada. E lá tem as AWOS, a gente já foi abordado em aula, não vou explorar muito aqui. E o ATIS, claro, e o AFIS, que apesar de ser a mesma nomenclatura, é diferente do AFIS brasileiro. Lá se chama Automatic Flight Information Service e é disponibilizado somente no Alasca. Passando então para auxílios à navegação, vou citar bem por cima. Lá nós temos NDB, VOR-DME, já é conhecido. TACAN, que é de uso exclusivo militar e é parecido com o VOR. Nós temos VORTAC, que então é uma junção do VOR com o TACAN. O ILS, todo mundo já conhece. CDF, que seria um procedimento localizer, só que com uma precisão um pouquinho menor. Temos o procedimento LDA, que ele vai ser basicamente o procedimento localizer, só que a antena não está exatamente alinhada com a pista. E passando então, também temos o GPS, que aí ele vai ser baseado lá nos Estados Unidos. A diferença é que eles têm um sistema de aumentação de sinal. Lá vai ser disponibilizado através do WAAS, que vai ser o Wide Area Augmentation System. O sistema de aumentação será o SBAS, e ele vai permitir então uma aproximação LPV, Localizer Performance with Vertical Guidance. E aí ele vai ter uma precisão de até 40 metros para cada lado. A gente conhece aqui o RNP Approach com até 0,3 milhas para cada lado. Essa vai ser a diferença então com uma precisão muito maior. Temos também então o sistema de aumentação GBAS, e ele vai ser então usado para o procedimento GLS, que também aumenta a precisão e vai se comparar a um ILS CAT-1. Também temos procedimentos de aproximações simultâneas. Aqui no Brasil, o único aeroporto que opera dessa forma seria o aeroporto de Brasília. Elas podem ser divididas de 3 formas. Então, aproximações simultâneas dependentes, aproximações simultâneas independentes, aproximações simultâneas offset.
E esse offset, a diferença é que a aeronave pode vir um pouco deslocada do eixo até um ponto mais próximo da cabeceira, para que aí sim ela alinhe com a pista para realizar o pouso. Então, para concluirmos o trabalho, a gente quer ressaltar que se um aviador quer ingressar no espaço aéreo estadunidense, é importante ele consultar o AIP dos Estados Unidos, principalmente a parte GEN 1.2, que seria os requisitos de entrada do espaço aéreo, e o GEN 1.7, que a gente não vai chegar a abordar tanto no trabalho por ser um documento muito extenso, tem cerca de 60 páginas, mas é importante o aviador dar uma olhada para ele consultar as diferenças do padrão da ICAO. E é importante também ressaltar que muitas vezes eles usam distâncias horizontais lá como os milha terrestres, que a gente não está acostumado aqui, e também que eles possuem algumas aerovias diferentes, que seriam a aerovia Tango, GNSS, a aerovia Victor, convencional, e a aerovia Juliette, que é para voo a jato só.